Que você saber na mão de quem você está colocando dinheiro, tá entendendo? Que atividade você está colocando. É isso que se pretende desenvolver. Deixa eu perguntar então, Barça, assim, as pessoas muitas vezes sonham em ter 1 milhão. É 1 milhão de geração de renda por dia. Como chegar nesse número, Barça, do zero? Como que a pessoa se planeja para chegar nisso um dia? Com disciplina e paciência. Perfeito. Certo? E disciplina, paciência, e você estabelecendo o quê? Estabelecendo uma prioridade. A partir do momento que você desenvolve esse processo, tendo como prioridade, né, você fazer a sua carteira de renda mensal, então você deixa de fazer muitas coisas que seriam supérfluas, que é o que desvia, às vezes, o cidadão de uma trajetória que possa ser vitoriosa. Perfeito. Vamos do zero, né? Tem muita gente que está assistindo a gente agora que já investe, gente que começou a investir recentemente e gente que quer começar a investir, mas ainda não começou a investir, tá? A pessoa está começando a investir hoje. Por onde que você acha que ela deveria começar para que ela comece já na direção certa? Bem, hoje nós estamos aí propondo, a AGF está propondo que o cidadão assuma uma cultura melhor para ele poder desenvolver um tipo de procedimento também melhor no mercado, para que ele possa ter conhecimento suficiente de criar um foco, tá certo? Para poder entrar no mercado e não ser assim, surpreendido com coisas erradas. Então, eu interpreto o seguinte: a primeira coisa que o cidadão tem que fazer no momento em que ele vai entrar no mercado é o seguinte: é estabelecer um paradigma que revele o foco que ele quer fazer. Se ele quer investir, se ele quer especular, tá entendendo? Então, ele tem que procurar o quê? Ele tem que procurar um profissional que possa lhe oferecer essa orientação certa, tá entendendo? Essa que é a realidade. Então, aqui no Brasil, lamentavelmente, por força de fatores circunstanciais, né, a maioria das sociedades corretoras, elas têm uma necessidade premente de fazer com que o cidadão que vá operar, que gire os negócios, é isso? Porque elas vivem do quê? Elas vivem de corretagem. Elas não vivem de investimento, elas vivem de corretagem. Então, isso faz com que o cidadão ele não tenha aquela firmeza, tá entendendo? Porque ele vai ter o quê? Ele vai ter orientações desvirtuadas daquela que seria a mais pródiga, não é isso? Que é investir. Então, a proposta de criar uma cultura de investimento, não é isso? É uma proposta que a gente percebe que o brasileiro não tem. Eu interpreto o seguinte: é claro que a educação financeira é uma coisa importante, mas eu interpreto o seguinte, que a partir do instante que o cidadão ele está convicto de que ele não deve gastar mais do que ele ganha, então ele está financeiramente educado. Aí ele precisa partir para uma nova fase de cultura, que é a cultura do investimento. A cultura de investimento nada mais é do que você saber na mão de quem você está colocando dinheiro, entendendo? E em que atividade você está colocando dinheiro. É isso que se pretende desenvolver. Sim. O que eu devo escolher? Uma empresa com uma alta distribuição de dividendos ou uma empresa que não distribui dividendos, mas tem um alto potencial de crescimento? O que eu escolheria? Essa é a minha dúvida de 4 anos. A empresa que tem as duas vertentes. Aquela que tem uma boa perspectiva de distribuir dividendos e aquela que alimenta a possibilidade de uma valorização. E nós temos empresas assim. Várias. Inúmeras empresas nessa condição. São empresas que o pessoal se afugenta rápido quando tem uma queda qualquer, tá entendendo? Como tiveram outras no passado, não é isso? Mas você tem que ficar firme, que é a chamada disciplina. Se você olhar para um horizonte distante, você vai verificar que a empresa, vamos supor, ela estando numa atividade capaz de ser considerada uma atividade boa, não é isso? Que tenha sustentabilidade na sua operacionalidade, é uma questão de tempo, às vezes, a recuperação. Tá certo? Nós temos aí, por exemplo, empresas que eu tenho participação
porque eu acredito no projeto. O projeto é um projeto consistente. A Paranapanema, por exemplo, é um projeto, é uma planta que tem mais de 1.300.000 metros quadrados. E é uma atividade que, além de ser uma atividade perene, é uma atividade que vislumbra um futuro promissor, com a questão do carro elétrico. Então, vai existir uma possibilidade de se consumir mais cobre, entendeu? Então, eu investi na Paranapanema, tenho ações da Paranapanema, discuto o Paranapanema, tá certo? E, com certeza, a Paranapanema está tentando encontrar uma trajetória, um caminho que proporcione a ela um crescimento capaz de acumular esses dois fatores que você acabou de citar. Que ela volte a pagar dividendos e que ela tenha uma perspectiva de valorização muito boa. Aí que está. É a questão do quê? É a questão de você priorizar. Legal. Então, outro papel que eu interpreto que também tenha uma possibilidade boa, uma perspectiva boa pela frente, por exemplo, ações de empresa que você paga sem consumir. Esse é o melhor negócio do mundo. Você paga sem consumir? Isso. Por exemplo, o seguro. Você faz um seguro e reza porque não tenha Você pagou e não consumiu. Tá entendendo? É verdade, ninguém quer usar o seguro. Então a IRB está nessa trajetória.